Boa noite, meus queridos amigos e irmãos de doutrina. Nós estamos aqui nesta noite, em especial, para fazermos uma singela e humilde live ao nosso querido e saudoso Senhor Francisco Cândido Xavier. Antes, porém, gostaríamos de convidá-los, os amigos, ao copinho com água ou a garrafa com água e unirmos os nossos pensamentos a Jesus e fazermos aquela prece à nossa Mãe Maria Santíssima, mensageira da paz e do amor, ao qual o nosso ilustre amigo Chico Xavier sempre a reverenciou em toda a sua existência. Então, em homenagem a ele, faremos a prece à nossa Mãe Maria Santíssima, fechando os nossos olhos, nos tranquilizando e dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Gente, todos nós sabemos que o nosso querido Chico nasceu no dia 2 de abril do ano de 1910 e voltou para o mundo espiritual no dia 30 de junho do ano de 2002, quando a seleção brasileira sagrou-se pentacampeã. Pois bem, nós então gostaríamos de lembrar e falar sobre essas três almas grandiosas. Quais almas? Maria João de Deus, Dona Cidália e Chico Xavier. Iniciamos assim, sem mais delonga. Vamos lá. No ano de 1910, Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, uma cidade muito pequena, muito humilde, lá nas Minas Gerais. Seus pais, Dona Maria João de Deus, e o seu pai, Senhor João Cândido, vendedor de bilhetes. A mãe, lavadeira. Naquele momento, eles eram pais de 9 filhos. Chico Xavier era o caçula. E Dona Maria João de Deus os tratava carinhosamente, com muito amor, com muita dedicação. E o que nós gostaríamos de lembrar aqui é um fato assim muito importante, porque Dona Maria João de Deus, antes de se recolherem ao descanso, a dormir, ela reunia os 9 filhos e fazia um pequeno evangelho, fazia o Pai Nosso. Tinha a dedicação de falar com eles todos os dias a respeito de Deus, do Pai Criador. Então, numa dessas noites, antes de descansar, em que Dona Maria João de Deus falava sobre Jesus, falava sobre Deus, um dos filhos teria perguntado: minha mãe, como nós podemos comprovar sobre a existência de Deus? Naquela noite, Dona Maria estava muito bem inspirada. As noites em Minas Gerais, naquele momento, estava de um céu assim muito estrelado. Uma lua muito bonita. Então, ela chamou os 9 filhos, foram até a janela da sala. Ela então abriu e mostrou para eles assim:
e dizendo: tá vendo as estrelas lá no céu? Foi Deus quem criou. Foi Deus que fez. Tá vendo a lua? Quem fez a lua foi Deus, nosso Pai celestial, bondoso e amigo. Tá vendo as árvores? Vocês estão vendo as árvores? Foi Deus quem fez. Observem as folhas balançando. Não podemos ver o vento, mas foi Deus quem fez. Tudo aquilo que o homem não fez são de realizações de Deus, nosso Pai. E ela olhava para os 9 filhos e dizia assim: nunca permitam que alguém venha tirar essa fé em Deus, ao qual todos vocês têm. Porque devemos a vida a Deus, o amor a Deus, a nossa união a Deus, o nosso dom de respirar, de falar, de ouvir, são bênçãos de Deus. Então, não permitam nunca que alguém tire essa crença, essa fé em Deus. As crianças a rodeavam, beijavam-no carinhosamente, tomavam a bênção e todos iam descansar, felizes para enfrentarem um novo dia. No ano de 1915, ela adoeceu, desenganada pelos médicos. Ela chamou Chico Xavier, criança de 5 aninhos, e disse a ele: Chico, todos vão dizer que eu morri, vão levar até num caixão, mas não acredite, eu não morri, eu não vou morrer, eu vou para um hospital em tratamento e logo eu esteja bem eu volto, tudo bem? Chico, humilde, 5 aninhos, falou: tá bom, mamãe. Fecharam o corpo da sua mãe no caixão, todos choravam desesperadamente e Chico ali tranquilo. Os outros não entendiam aquela fé, aquela confiança, aquela situação de não chorar pela mãe perdida. Após o sepultamento, o senhor João Cândido, não tendo como cuidar das crianças, elas foram para a casa das madrinhas. E Chico Xavier foi viver com Dona Rita de Cássia, sua madrinha, muito desequilibrada, muito perturbada, que durante 2 anos ele tomava surras com vara de marmelo, 2, 3 vezes por dia, sem misericórdia nenhuma. Ela tinha na sua casa Moacir, um sobrinho que ela amava demais. E tudo que ele fazia de errado culpava o Chico. E o Chico apanhava. Muitas das vezes, antes de dormir, ele ficava parado. E ela, olhando para ele, Dona Rita de Cássia, a madrinha, dizia: você não vai dormir, menino? A senhora não vai me bater hoje? Porque ele apanhava todos os dias. E diante de determinadas situações, ela colocava garfos espetados no seu ventre, na sua barriga, e ele andava de um camisolão, de saco de farinha. Passado 1 ano e pouco, ele lembrou-se que orava junto de sua mãe e resolveu ir lá no fundo do quintal fazer as orações. E qual não foi a surpresa que apareceu a sua mãezinha, Dona Maria João de Deus. Ele, então, muito feliz, quis abraçá-la, e ela respondeu: Chico, por enquanto, você tem que ter paciência, entender, compreender. Porque, com certeza, se você tiver essa atitude, Chico, logo mais nós haveremos de nos reunir a todos os irmãos. Obedeça. E isso será para fortalecer a sua fé, o seu trabalho, a sua missão, que será muito difícil entre os homens aqui na terra, Chico.
E ele dizia: mamãe, me leve com você. Por enquanto não, Chico. Mas tenha confiança que logo mais vocês estarão todos juntos. Porque eu haverei de mandar um verdadeiro anjo para cuidar de vocês. O tempo foi passando. O seu João Cândido Xavier, vendedor de bilhetes, ele começou a namorar a dona Cidália. Ele tinha 47 anos. Se eu não me engano, ela tinha 29, 30. Se apaixonaram perdidamente. E aí, eles vão se casar. E ela diz para ele assim: João, no fim dessa semana, nós temos um assunto assim muito sério para conversar. Porque nós vamos nos casar na igreja e nós temos alguma coisa para resolver. E o seu João Cândido ficou assim desesperado. Naquela semana, feliz dela ter ele aceitado como marido. E do outro lado, preocupado. Porque, embora ele tenha dado as crianças para as madrinhas, ele amava os filhos. Ele gostava muito deles, da presença, dos beijos, dos abraços, dos boa noites. Mas ele não podia ficar com os filhos. Não podia. E aí ele ficou naquela tensão a semana inteirinha. Quando chegou no sábado, a dona Cidália o chamou e disse: João, o que eu quero pedir para você é que você traga todos os seus filhos de volta, os seus 9 filhos, para que após o nosso consórcio, após o nosso casamento, possamos viver muito felizes debaixo do teto da sua casa, junto dos teus filhos. E eu com certeza também terei os meus filhos. E os meus filhos, junto com os seus filhos e você, João, seremos uma linda família. O que você acha? Ele explodiu de alegria, porque na verdade era tudo o que ele queria. E aí ele foi recolhendo os filhos de volta. E naquela sala, ela preparou lá um café, um chá, algumas guloseimas. E as crianças, os filhos do seu João foram voltando. E a cada um que chegava, ela o abraçava, o beijava e dizia: você sabe quem eu sou? Eu lhe serei uma mãe que haverá de amá-los para sempre, de cuidar de vocês. Tudo bem? E eles ficaram felizes, porque ela aceitou não somente casar com o pai, como também receber os filhos do pai. Era uma alma bondosa, uma alma amiga, gentil e generosa. Palavras do nosso querido Chico. Desculpe. Chico foi o último que veio, naquela timidez, nos seus 7 anos, porque 2 anos padeceu com a madrinha, Dona Maria Rita de Cássia. E quando ele chegou, a sala estava repleta também de vizinhos, de conhecidos. E quando Dona Cidália foi abraçar o Chico, ele empurrou com a mãozinha de 7 anos. Ela percebeu alguma coisa na sua barriga, no seu ventre, tentou levantar o roupão, ele falou não. Com vergonha das outras senhoras que estavam ali, e ela então pegou na sua mãozinha, foi até um quarto. Aí ele levantou e ela viu aqueles hematomas aos quais a madrinha espetava garfos, deixava pendurados os garfos na barriga do Chico. Ela então o abraçou e lhe disse: Chico, você sabe quem eu sou? E Chico respondeu: sei, sim senhora. Sabe? Sei. Quem eu sou? A senhora? A senhora é o anjo bom, que vai cuidar de todos nós carinhosamente. Carinhosamente. E
Ela ficou olhando e disse, mas quem foi que lhe disse isso? Foi minha mãe Maria João de Deus, que meu pai haveria de conhecer alguém que haveria de reunir todos os meus irmãos, todos nós juntos, e você haveria de cuidar de todos nós com muito amor, com muito carinho. A partir daquele momento, nasceu entre os dois, Chico e Dona Cidália, um verdadeiro amor. A tal ponto que era somente a ela, Chico Xavier, que dizia sobre as suas visões do mundo espiritual. Quando Dona Cidália ficava lá no tanque, lavando roupas, ele dizia, ele trabalhava na horta, lá cuidando das hortaliças, ele dizia assim, minha mãe, eu estou vendo sobre a casa os nossos irmãos do arco-íris, espíritos, pessoas de muitas cores, de variadas cores, amarelo, azul, rosa, vermelho, de várias cores. Dona Cidália olhava para ele e dizia assim, Chico, me desculpe, eu não entendo nada do que você está dizendo, mas eu acredito em tudo que você está dizendo, Chico. E ela dizia assim, não conte mais para ninguém, porque eu não gostaria que ninguém lhe chamasse de louco, Chico. O seu pai mesmo poderia lhe internar, e eu não quero perder você. Eu gosto muito de você, Chico. E os dois conversavam muito sobre as visões, sobre o que ele via, e ela o abraçava, o beijava carinhosamente. No ano de 1931, Dona Cidália foi acometida de uma pneumonia e os médicos também a desenganaram. Naquele momento, Chico Xavier tinha 21 anos. Da mesma forma que Maria João de Deus fez, Dona Cidália também fez. Chamou Chico, porque agora eram 9 filhos de João e mais 6 com Dona Cidália. Eram 15 irmãos. Então Dona Cidália chamou o Chico e disse, meu filho, eu vou morrer. Eu não quero que a senhora morra. A senhora foi a única pessoa que me entendeu, ao qual nós conversamos sobre os meus irmãos do arco-íris. Não tenho mais ninguém, mamãe. Terá sim, Chico. Com certeza aparecerão outras pessoas que haverão de lhe entender e de lhe ajudar. Mas infelizmente eu vou embora. Eu vou morrer, Chico. E Chico então abraçou-a, beijou-a e pediu que ela ficasse. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, Chico. Eu quero lhe pedir carinhosamente que você não permita que o teu pai novamente entregue os seus irmãos. Seria possível isso, Chico? É sim, mamãe. É sim. Eu ficarei com eles, cuidarei deles, farei tudo por eles. Tenha certeza. E eu só deixarei esse lar o dia que o último se casar. Aí eu terei completado a minha missão de um verdadeiro irmão aos meus irmãos. Dona Cidália despede-se da vida no ano de 1931. E Chico, a partir daquela data, dedicar-se-ia a cuidar dos seus irmãos, filhos de Dona Cidália, com o seu João. E os outros irmãos também, né, de Dona Maria João de Deus. Então, sobre o Chico Xavier, nós teríamos muito que falar. Existem muitas histórias que nós conhecemos, que nós já fizemos inúmeras lives, muitas lives sobre Chico Xavier. Mas por hoje, nós gostaríamos de deixar esse exemplo de humildade, esse exemplo de amor,
de renúncia, de dedicação, mesmo antes de ser espírita. Porque ele já trazia dentro do seu coração a caridade, o amor ao próximo, a renúncia, a dedicação, sem nunca reclamar. Porque, inquestionavelmente, ele já com certeza sabia que a vida continuava, ele sabia da comunicação com o mundo espiritual. Não entendia ainda muito bem, porque somente depois, quando de fato ele se tornará espírita, é que abre-se um leque de entendimento ao nosso querido Chico Xavier. Mas é claro que ele já sabia de tudo isso, mas sabia principalmente do quanto ele haveria de se dedicar em toda a sua vida no fora da caridade não há salvação. Então, meus queridos amigos, unidos em um só coração, em um só pensamento, com o nosso copinho com água, que Jesus, que nossa Mãe Maria Santíssima, que Deus, na sua infinita bondade, possa continuar abençoando e protegendo o nosso querido Chico, onde quer que ele esteja. E ele, com a sua grande luz, com o seu grande amor, possa também, na medida do possível, proteger e nos amparar a cada um de nós nessa caminhada aos braços de Jesus. Muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e que possamos terminar dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que essa prece, Ave Maria, proteja todos vocês que estão nos ouvindo ou outros que haverão de nos ouvir. Muito obrigado.